Boa noite. Antes de iniciar o Roda Viva dessa noite, eu gostaria de prestar a nossa homenagem ao Betinho, um brasileiro exemplar. Que a lição da solidariedade jamais seja esquecida pela sociedade brasileira. Ele já atuou em defesa das vítimas do regime militar, criou indenização às famílias dos presos desaparecidos e agora vai dizer ao governo o que precisa mudar nas polícias brasileiras. No centro do Roda Viva desta noite, o secretário nacional de Direitos Humanos, José Gregori. A carreira do advogado paulistano José Gregori tem dois fatos marcantes: a luta pelos direitos humanos e as 5 vezes em que foi chefe de gabinete de diferentes ministérios em diversos governos. Gregori presidiu a Comissão de Justiça e Paz nos anos 70 e cobrou a responsabilidade do governo no desaparecimento de presos políticos durante o regime militar. Ele é o autor do projeto que concede indenização às famílias dos desaparecidos políticos. A proposta acabou transformada em lei pelo presidente Fernando Henrique, de quem Gregori é amigo pessoal há 40 anos. No início deste ano, José Gregori trocou a chefia de gabinete do Ministério da Justiça pela recém-criada Secretaria Nacional de Direitos Humanos e chefiou o grupo ministerial encarregado de propor mudanças nas polícias dos estados. Escândalos de violência policial, como o da favela naval em Diadema, na Grande São Paulo, e as recentes greves que paralisaram as polícias civil e militar em vários estados, levaram o governo a apressar o projeto, que ficou pronto na semana passada e deve chegar ao Congresso nos próximos dias. Entre as propostas estão a proibição de greves de policiais, o veto à participação de associações ou entidades policiais em campanhas políticas e a obrigatoriedade de cursos sobre direitos humanos. Também está prevista a criação de uma Secretaria Nacional de Segurança Pública e a extinção das casas militares ligadas aos governos estaduais. Bem, para entrevistar o secretário nacional dos Direitos Humanos, José Gregori, nós convidamos essa noite o Fernando Mitre, diretor de redação do Jornal da Tarde. O cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, coordenador do Núcleo de Estudo da Violência da Universidade de São Paulo. Fernando Canzian, que é editor de Brasil da Folha de São Paulo. Luciano Suassuna, redator-chefe da revista Isto É. Pedro Cafado, editor-chefe do jornal O Estado de São Paulo. E o Marcelo Pontes, diretor de redação do Jornal do Brasil. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros. Gostaria de lembrar você que está no Rio de Janeiro que você deve estar provavelmente tendo aí 2 Roda Viva simultâneos essa noite. Um pela TV Cultura, que você pode acessar pelas TVs a cabo, que é esse que a gente está apresentando agora ao vivo, e o outro pela TVE, que está reprisando o Roda Viva feito com o Betinho no final do ano passado e que a TV Cultura reprisou na noite de ontem. Quem quiser participar desse programa pode enviar as suas perguntas pelo telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525, o código de São Paulo é 011. Se você preferir enviar a sua pergunta por escrito, use o fax 874-3454, 874-3454, ou então o nosso endereço na internet, rodaviva@tvcultura.com.br, rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, secretário José Gregori. Boa noite, Martins. Secretário, eu hoje andando ali um pouco, surfando um pouco na internet, eu vi que no Universo Online, que no sábado, o New York Times deu um editorial a respeito da situação da polícia no Brasil. Aliás, um editorial bastante duro. Eu gostaria de ler na medida em que o New York Times, a opinião do New York Times tem uma grande influência sobre a opinião pública mundial, eu gostaria de ler 2 trechos, o começo e o final desse editorial, para que, enfim, que o senhor poderia comentar esse editorial, qual a visão que o senhor tem dele. O título do editorial é A Polícia Violenta do Brasil. E ele abre dizendo o seguinte: a taxa de criminalidade do Brasil está entre as mais altas do mundo e entre os brasileiros mais fora da lei está a polícia. A polícia nesse país é a mais brutal do hemisfério e é temida em bairros pobres como uma quadrilha de criminosos. Neste verão, a polícia de mais de 10 estados entrou em greve por salários mais altos. Eles merecem aumentos, mas os aumentos devem vir como novas políticas que desencorajem a violência e punam os policiais que matam.
e o editorial encerra dizendo: não será fácil transformar os policiais do Brasil em cidadãos obedientes às leis. Sua brutalidade é reforçada por uma crise no sistema judiciário e pela tendência brasileira de confundir pobreza com criminalidade. Mas a experiência do país mostra que quando o governo para de tolerar a violência policial, a violência decai. Cardoso, eles estão se referindo ao presidente Fernando Henrique Cardoso, e os governadores precisam usar seus poderes ao máximo. O senhor concorda com os termos deste editorial, secretário? Bom, eu acho que, evidentemente, que tem uma conotação um pouco generalista, um pouco exagerada, mas em linhas assim substantivas, é exatamente o que levou o governo federal a empreender esse esforço, não é? Que não é de hoje. O governo federal, há mais de ano e meio, que criou uma posição inteiramente precursora em matéria de direitos humanos no Brasil. Pela primeira vez, a questão dos direitos humanos ganhou status de política pública. Isso, para, de certa maneira, ser o chão em cima do qual se vai construindo várias políticas de diminuição da violência. E, mais recentemente, com a criação da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, quando o Brasil vivia uma onda de indignação em face de acontecimentos reportados pelas TVs em Diadema e Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Quer dizer, a Secretaria, de imediato na sua criação, recebeu essa incumbência de reunir um grupo multirrepresentativo para avaliar o desempenho das polícias e propor medidas no sentido de modernizá-las, de dar-lhes eficiência no enfrentamento da criminalidade, mas com respeito aos direitos humanos. Secretário, só para continuar nessa pergunta do Matinas, do New York Times, que eu achei interessante, o senhor concordou também com a frase final que ele leu, que diz: quando reduz-se a violência policial, a criminalidade cai? Isso é correto? Não, eu entendi que quando o governo segue uma política, a criminalidade cai, não é? Quer dizer, no sentido de que não é uma questão que não possa ser enfrentada, não é? Quer dizer, é uma questão difícil, sem dúvida nenhuma, mas há, pelo que eu depreendi, a esperança de que uma política ativa a frase literal é o seguinte: mas a experiência do país mostra que quando o governo para de tolerar a violência policial, a violência decai. É verdade. Mas a questão que o Pedro levantou é interessante, mesmo que o New York Times não fale dela. O senhor acha que a violência policial tem como resposta um aumento da criminalidade? Quer dizer, a criminalidade cresce como resposta à violência policial? Não, eu acho que, na realidade, não está provado em nenhum lugar que a polícia tenha que aumentar, digamos assim, o vigor da sua ação para diminuir a criminalidade. E a pergunta é se não aumenta. Bom, é possível que torne, digamos assim, o enfrentamento, não é, mais desabrido da parte dos delinquentes, não é? Quer dizer, se a polícia menos violenta consegue melhores resultados, não é? Eu acho que essa questão de saber se a polícia, sendo mais violenta, aumenta também a criminalidade, pode se dar, mas não é um fator importante. Quer dizer, o fator importante, que é o desafio que nós vivemos nesse momento, é como é que nós diminuímos, o que nós temos que fazer para diminuir a violência nesse país. É claro que essa violência não foi muito diferente nos últimos anos, mas há um momento de condensação de opiniões, não é? Em que as pessoas cobram um basta a essa violência. E
nem sempre foi assim, né? Quando houve Carandiru, não houve uma grande onda de indignação contra a forma inteiramente inadequada com que a Polícia Militar de São Paulo interferiu naquele motim na casa de detenção. Mas, 3 anos depois, quando a televisão mostrou Diadema e Cidade de Deus, notou-se uma diferença de reação da opinião pública, não é? No sentido de não aceitar uma coisa gratuita, uma violência gratuita como aquela, não é? Como método de trabalho da polícia. A questão central neste caso não é a impunidade? Tem ligação, é claro. Quer dizer, a dificuldade do problema, e por isso é que eu defendo os direitos humanos como talvez o instrumento mais eficaz no combate à violência, é que os direitos humanos é alguma coisa que dá curso a várias políticas ao mesmo tempo. Quer dizer, os direitos humanos têm um grau de abrangência que, de certa maneira, capta todos os fatores responsáveis pela violência. Secretário, desculpe. O governo está às voltas e o senhor é um dos responsáveis por elaborar um novo projeto para as PMs do Brasil, depois dessa onda de violência, de greves e até mortes que ocorreram aí no país. A principal proposta do governo é tirar da Constituição, quer dizer, é isso que está sendo discutido, tirar da Constituição o controle sobre a polícia e remetê-lo aos estados. Quer dizer, os estados seriam os responsáveis e o governo Fernando Henrique e, de uma certa forma, o Congresso Nacional sairiam do problema. Isso não é tirar um dos dedos do governo Fernando Henrique, que era a segurança, e passar a responsabilidade para os estados, como já é hoje, na prática? Quer dizer, não é mudar para não mudar essa proposta que está sendo discutida nesse momento? Olha, a pergunta é boa porque realmente vem se difundindo um pouco, porque como a frase mudar para não mudar é muito boa, não é? A gente tem que pagar os direitos autorais por Lampedusa, né? A melhor maneira de que as coisas continuem as mesmas é fazer mudanças, né? É que, na realidade, a proposta do governo é um tripé. Um dos pés do tripé é essa reforma constitucional que, em primeiro lugar, desmilitariza as polícias militares, que na Constituição de 88, quando se definiu quem compõe as Forças Armadas, né, Marinha, Exército, Aeronáutica, se completou que também fazem parte das Forças Armadas as polícias militares. E o que isso é ruim? Por que não é bom que a polícia militar seja militarizada? Porque a experiência mostra que você, para obter resultados em polícia, você tem que ter uma visão mais adstrita à questão policial propriamente dita. Forças Armadas é garantia de soberania, é a unidade territorial, não é? É a segurança pública num sentido lato da expressão. O treinamento é completamente diferente. Nós vimos essa diferença entre uma coisa e outra naquela experiência do Rio de Janeiro, há uns 3 anos atrás, quando o Exército, durante alguns meses, teve que fazer um policiamento, etc. De maneira que o primeiro pé do tripé é exatamente que você desamarre a possibilidade de dar maior flexibilidade às polícias. Porque o que houve em 88? Correu todo mundo para Brasília, não é? Fez o seu lobby, conseguiu os seus parágrafos únicos, os seus incisos, etc., amarrando a questão da segurança pública e do funcionamento das polícias, quer a Polícia Federal, quer a Polícia Rodoviária Federal, quer a Polícia Militar, quer a Polícia Civil. Então, quando a prática revela a necessidade de fazer alguma modificação numa coisa que é dinâmica, não é? É uma coisa que está ligada a uma coisa imprevisível, como é o crime, não é? A criminalidade, vai assumindo vários aspectos, não é? Você encontra uma barreira de bronze que não pode transpor. Então,
A segunda ideia, além de desmilitarizar, é exatamente dar maior flexibilidade, quer dizer, tirar essa petrificação que impossibilita hoje de você fazer, às vezes, ajustamentos necessários, não é? Mas você tem que respeitar e fazer por mudança constitucional, que é sempre alguma coisa que representa um esforço grande, não é? Então, a ideia é passar para os estados o policiamento civil e o policiamento militar. O governo federal ficaria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, que seria incorporada à Polícia Federal. A Polícia Ferroviária, que é uma coisa praticamente que inexiste na prática, mas está lá na Constituição, desapareceria, não é? E os estados poderiam dar curso a mudanças que quisessem fazer em razão da sua experiência. Esse é um pé do tripé. Mas o outro pé, tão importante como esse, é que o governo federal continuaria associado a esse problema da segurança pública. Quer dizer, não lavaria as mãos como um Pilatos da era da informática. Quer dizer, na realidade, ele seria responsável por uma política nacional de segurança pública que seria formulada numa Secretaria Nacional de Segurança Pública que funcionaria no Ministério da Justiça, e essa política padronizaria um mínimo, a base, não é? Chegando a detalhes, e aí entram as propostas que já foram apresentadas de influir no recrutamento, no treinamento, na formação. Mas como seria administrado essa padronização? Seria através da Polícia Federal? Não, seria através dessa secretaria. A missão precípua dessa secretaria seria fazer a conversão dessa, não só a formulação dessa política, a formulação, como mas a conversão... Mas ela tem instrumentos? Ela tem instrumentos subordinada às Forças Armadas. Para coordenar não, isso? Não. Fora das Forças Armadas. Fora das Forças Armadas. Quer dizer, na realidade, a constituição dessa secretaria ainda não está fechada. Mas um dos instrumentos dessa secretaria seria manter um comitê de acompanhamento do desempenho das polícias, que não existe hoje. Quer dizer, hoje, cada polícia, aquilo que acontece dentro dos muros de cada polícia no Brasil, ninguém acompanha, porque com os exageros federativos da Constituição de 88, o próprio Exército, a única influência que tem nas polícias militares é quanto ao armamento e quanto ao número de contingentes, não é? No mais, questão de recrutamento, treinamento, valores, carga horária, desempenho técnico, etc., fica entregue a cada polícia de per se. De tal maneira que eu, honestamente, e num programa como esse, que, digamos, a honestidade é a nossa moeda, se vocês me perguntarem qual é a polícia que realmente hoje é boa e qual é aquela que é péssima, eu não tenho elementos consistentes para dar essa resposta. Mas, secretário... Então haveria, só terminando, haveria esse comitê de acompanhamento que ele poderia ser constituído, como pelo menos foi apresentado assim como proposta, não só pelas Forças Armadas, como representantes das polícias militares, da Polícia Civil, da Polícia Federal, de organizações não governamentais, quer dizer, seria, portanto, um comitê multirrepresentativo, que mandaria uma espécie de planilha, questionário, e a cada 2 meses receberia as respostas de cada uma das polícias militares estaduais e cada uma das polícias civis estaduais. Quem é que responde isso? São os próprios policiais? Bom, aí é cadeia de comando. Chefias das polícias. Cadeia de comando, naturalmente, com o trabalho desse comitê, que também compreenderia viagens periódicas para verificar a sinceridade das respostas. E o que esse comitê poderia produzir além de relatórios e avaliações? Quer dizer, na prática, o que isso significa? Não tem nenhuma autoridade. Né? Ele não teria uma autoridade de fiscalização no sentido de poder
ele próprio corrigir quando alguma coisa fosse detectada de forma preocupante. Mas ele informaria não só a Inspetoria-Geral do Exército, não só o Ministro da Justiça, mas os governadores de Estado e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Mas, secretário, não é temerário num país que tem estruturas nos estados tão diferentes como o Brasil? Quer dizer, o estado de São Paulo é uma coisa, para citar um exemplo, sem preconceito, o Pará é outra, quer dizer, e esse é um dos tripés, quer dizer, os estados vão definir as suas políticas para as suas polícias. Quer dizer, há estados que o lobby corporativo da PM deve ter uma influência muito maior do que tem em outros, quer dizer, não pode causar uma distorção enorme isso e causar problemas para alguns estados? Bom, mas talvez seja mais eficaz do que você impor um modelo nacional, né, que deva ser seguido indiscriminadamente por todos, que é a situação atual. Né? Quer dizer, então foi pensado que na hora que você desconstitucionaliza, quer dizer, torna, portanto, mais fácil as modificações que devam ser feitas e entrega aos estados o julgamento de que tipo de polícia deve ter, desde que os estados, naturalmente, sejam bitolados por essa política nacional de direitos humanos, eu acho que é uma síntese que vale uma experiência. Secretário, eu queria perguntar duas coisas. Eu queria saber se a experiência da Comissão dos Desaparecidos serviu para a construção do consenso nessa última comissão. E depois, se você tivesse que escolher 3 medidas importantes, que eu imagino que façam parte de um desses pés, que surgiram dessa comissão, o que você acharia de mais decisivo para ser implementado já? Bom, do ponto de vista se eu entendi bem o alcance da sua primeira parte da pergunta, quer dizer, a comissão dos desaparecidos foi uma comissão multirrepresentativa, né? Quer dizer, do ponto de vista de ter representantes dos familiares, representante das Forças Armadas, representante do Ministério da Justiça, representante da Procuradoria Federal, não é? E representantes de organizações não governamentais. Eu acho, Paulo, que é a saída moderna que existe hoje. Quer dizer, é o Estado, não é? Nessas coisas que realmente são complexas, não é? Servir-se de parcerias para procurar o mínimo múltiplo comum. Não é? A segunda experiência exitosa, a meu ver, desse tipo de multirrepresentatividade foi a comissão que trabalhou agora apresentando essas propostas, em que nós conseguimos no Ministério da Justiça, lá na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, reunir secretários de segurança, representantes de organizações não governamentais, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Quer dizer, dentro de um tipo de esforço, de consenso de partes que têm visões diferentes, que, para simplificar, vai do Viva Rio ao general Nilton Cerqueira. Não é? E funcionou admiravelmente bem. Não é? De maneira que acho que esta Secretaria Nacional de Segurança Pública, alguns dos instrumentos que ela tiver que utilizar, e eu acho que um dos bons instrumentos seria esse comitê de acompanhamento, terá que ser gerido por uma comissão multirrepresentativa. A segunda parte da pergunta, acho que dessas propostas apresentadas, que são mais ou menos 30, acho que, em primeiro lugar, a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, para exatamente não cairmos no perigo que a sua pergunta colocou, não é? De entregarmos tudo ao Estado e segmentarmos e pulverizarmos demais esse país. Não é? Em segundo lugar, a criação desse comitê. Em terceiro lugar, a valorização, não é? De que haja um comando único nos Estados. Quer dizer, valorizamos o secretário de Segurança para que ele tenha o comando
enquanto existirem duas polícias, para que tenha o comando das duas, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Alguns estados, esse comando existe na mão de uma pessoa só. Mas, em boa parte dos estados, o secretário de Segurança comanda só a Polícia Civil e a Polícia Militar se entende diretamente com o governador. Em terceiro lugar, acho que a criação de uma preocupação pelo recrutamento dos policiais, pela formação dos policiais, chegando a alguns detalhes no sentido de chamar a atenção de quanto é necessário o preparo desses policiais. Porque eu estou convencido de que grande parte, se não a maior parte, dessa violência cometida, não é fruto exatamente desse despreparo. Quer dizer, não há cursos que coloquem na cabeça do policial que arma de fogo é o último recurso. Quer dizer, há um curso muito superficial, não é? Em alguns lugares 3 meses, em outros 4 meses, outros um pouco mais exigentes 7 meses, e desde logo colocam uma arma de fogo na mão do policial, sem um tipo de treinamento que habilite esse servidor público a agir numa emergência, numa ocorrência, lançando mão de recursos técnicos antes de usar a arma. Agora, secretário, o senhor não acha que grande parte dos problemas, na verdade, é muito mais uma questão política, que os governadores já podiam estar fazendo isso sem que precisasse necessariamente uma mudança constitucional? Olha, eu devo dizer que desde que esse debate começou, não é? Em vários estados se acelerou muito a preocupação em ir fazendo essa modernização. Não é? Acho que São Paulo tem apresentado muita experiência, né, nesse sentido, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro. Quer dizer, não há dúvida nenhuma, não é, que mesmo que a coisa parasse nesse instante, se fosse possível imaginar que tudo se congelasse agora, nada prosperasse, eu já acho que as polícias hoje no Brasil não são as mesmas de 3 ou 4 meses atrás. Quer dizer, houve a inoculação de uma consciência que ainda não é majoritária, mas está num processo de crescimento, de que nós batemos no fundo do poço. Não é possível continuar a coisa do jeito que Secretário, que sobre esse assunto, o senhor acha que a crise das polícias, 2 perguntas, já está superada? Segundo, que consequências as quebras de hierarquia terão para a polícia daqui para frente? Não, eu acho que do ponto de vista da manifestação mais negativa, que as manifestações de rua, que infelizmente inclusive custaram vidas, né? Eu acho que esse lado está apacentado, está praticamente sob controle, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que foi uma demonstração de que a nossa preocupação de meses atrás era inteiramente procedente. Realmente é um setor com um quadro problemático, com um quadro de problemas que tinha que ser avaliado para mudanças. Não é? Secretário, e vai deixar feridas, mas eu acho que nenhuma delas incicatrizável. Os comandantes das PMs regionais estão reunidos em Foz do Iguaçu, num grande colóquio para discutir as suas questões corporativas, e evidentemente todos eles são contra a desmilitarização da PM, né? Isso já era esperado da parte dos comandantes. Mas eles apresentam um argumento aqui que eu gostaria que o senhor respondesse. Eles acham que se desmilitarizar, a disciplina, que já andou precária, fica mais precária ainda. Que é exatamente o sentido de militarização, é que garante a coesão disciplinar das corporações. Bom. E se tornar essas corporações civis, aí ninguém segura. É mais ou menos o que foi dito hoje no Congresso dos Comandantes. Mas eles estão entendendo que
essas reformas não admitem o sistema militar de hierarquia, de disciplina. Não, isso não está abolido. A desmilitarização que existe na emenda é o desligamento das polícias militares das Forças Armadas, que na realidade não trazem proveito nenhum efetivo do ponto de vista técnico para as polícias militares. Mas, toda vez que o Exército faz alguma coisa, propõe alguma modificação para as Forças Armadas, então surge um lobby da Polícia Militar e encaixa lá um parágrafo único, Que, aliás, é fortíssimo, tornando né, secretário? extensível às polícias militares os eventuais benefícios que esse projeto traga para as Forças Armadas. Mas a desmilitarização não inclui também uma modificação na aproximação ou no treinamento de como agir contra a violência? Quer dizer, a militarização da polícia hoje, quer dizer, o policial é treinado para... É como no Exército, para eliminar o inimigo, quer dizer, há um treinamento mais objetivo. Bom, é claro, quer dizer, que a desmilitarização terá esse efeito também. Será um segundo efeito, no sentido de se entender por militarização, não é? Estritamente a possibilidade de seguir esse método de disciplina, de hierarquia. Não é? Quer dizer, como a emenda não extingue a polícia militar, apenas faculta aos governos estaduais, se eles assim entenderem, a extinção das polícias militares. No entretanto, se a decisão do governador for que ela continue, ela pode ter a estruturação militar no sentido de disciplina e de hierarquia. O que desaparecerá é a vinculação, a ligação dessa polícia militar às Forças Armadas. Doutor Gregório, o senhor se refere sempre a essas mudanças como sendo uma proposta do governo. Não consta que já seja uma proposta de governo. Tem uma sugestão do seu grupo e um grande debate e uma grande confusão. Foi pedida a sugestão dos governadores, estão divididos. Os comandantes das PMs estão reunidos, e assembleias e tal também divididos e com uma posição contrária a alguns aspectos da ideia do estudo do governo. Ao menos o que o senhor quer é o que o seu ministro quer, o ministro da Justiça? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, porque na realidade nós formamos uma equipe, não é? E esse grupo começou um pouco antes dele se tornar ministro, não é? Se tornou no finzinho da gestão Jobim, e quem criou o grupo em maio foi o ministro interino Milton Seligman, não é? Mas desde logo da posse do ministro Luiz Rezende eu dei notícia da existência desse grupo. Mas o fato de ele ser um ex-governador e ter nessa condição uma certa simpatia pela PM, pela Polícia Militar, como ela é hoje, não lhe cria dificuldades? Não, eu acho que não. Ele tem sido muito franco. Inclusive franco demais, né? Ele chegou a dizer que o crime, às vezes, é inevitável, né? Para um ministro da Justiça é uma frase chocante. Mas aí eu acho que a gente precisa colocar essa frase num contexto, não é? Quer dizer, não foi uma opinião que tivesse, de qualquer maneira, legitimado o crime. Não é? Eu tenho a impressão que ele pensou mais na questão, pelo contexto da frase e tal, mais na questão da reação psicológica. Defesa. Mas essa frase, em contexto nenhum, ela serve, né, ministro? Não é uma frase feliz, mas... Bom, mas o problema é o seguinte, o ministro da Justiça foi governador 2 vezes e não há ato nenhum dele, não é? Os homens têm que ser julgados também pelos fatos, não é? Quer dizer, não há fato nenhum dele no sentido de admitir que o crime fosse, às vezes, inevitável. Quer dizer, ele foi um governador democrático, não é? De maneira que eu acho que isso também tem que pesar nesse julgamento. Mas só para terminar, eu acho que na questão do Ministério da Justiça existe perfeito entrosamento a respeito desse tripé. E eu estava dizendo que o ministro foi extremamente franco na reunião que eu assisti, a convite dele, na quinta-feira, com todos os secretários de segurança do Brasil. Alguns não foram, mas a maioria, 22, estavam lá. E ele disse que, como governador 2 vezes, ele realmente é um homem estimado
pela Polícia Militar do Estado dele. Não é? Mas, diante dos fatos que ele tem presenciado, diante da experiência que ele já vinha vivendo como senador, e agora, nesses dias de Ministério da Justiça, não é? Permeado por uma crise dessas proporções, ele não tinha nenhuma dúvida em se alistar no Partido da Reforma das Polícias. Entendeu? O doutor Ademar Brizola, que é delegado aposentado aqui do Tremembé de São Paulo, pergunta o seguinte: como o consagrado jurista se sente trabalhando sob as ordens do engenheiro Íris Rezende, o qual, na opinião do delegado Ademar Brizola, não entende nada de justiça e nem de segurança? Bom, que eu saiba, o doutor Brizola está equivocado. Quer dizer, na realidade, o ministro Íris Rezende é advogado e quando ele foi cassado pelo regime autoritário, né, ele desenvolveu a advocacia durante muitos anos. De maneira que ele pode não ser jurista, porque essa é uma condição que poucos alcançam, né, pelo menos os juristas que mereçam esse título, se inclinam mais no sentido de estudos, não é? De monografias, e ele foi um advogado militante, não é? Mas é um homem que possui uma grande visão política das coisas, existe um grande bom senso, e eu acho que ele está perfeitamente afinado nessa necessidade inadiável que nós temos de dar uma resposta à opinião pública que realmente não tolera mais que a gente tenha chegado a esse ponto de violência no Brasil, do qual um dos ramos, e aí concordo sem dúvida nenhuma com o editorial do New York Times, um dos ramos que alimenta essa violência, infelizmente, são as polícias. Secretário, queria citar 4 casos. Eldorado dos Carajás, o massacre do Sem Terra, no Pará, governado por Almir Gabriel, do PSDB. A violência na Cidade de Deus, mostrado pela televisão, da PM do governo Marcelo Alencar, PSDB do Rio de Janeiro. As cenas da favela naval, a PM em Diadema, da PM do governador Mário Covas, do PSDB. E a greve que começou em Minas Gerais, do PSDB, do governador Eduardo Azeredo, que foi o estopim dessa rebelião em mais de uma dezena de estados. O senhor acha que é só uma coincidência ou o senhor acha que existe uma tentativa das PMs de pressionar os governadores do PSDB? Não, eu acho que esse lado, digamos assim, um pouco conspiratório, realmente não tem nenhum elemento para corroborar. Quer dizer, eu acho que realmente é uma coincidência, não é? Também nesses estados, a Justiça manda que se diga que houve reações no sentido de reforma, não é? O próprio governador Mário Covas saiu com uma proposta de reforma muito corajosa, muito criativa, não é? Mesmo o governador de Minas Gerais, não sendo partidário totalmente dessa emenda constitucional que passa aos estados a possibilidade de desenharem um modelo de polícias, ele colocou uma espécie de um programa de modernização, adotando, segundo disse o secretário da Segurança de Minas, muitas das propostas feitas por essa comissão que eu coordenei. No Pará, onde se deu a violência infelizmente, mais trágica nesses 2 anos e meio, né? O governador Almir Gabriel tem feito o possível no sentido de modernizar as polícias, né? De maneira que realmente aconteceu. Secretário. Né? E é uma fieira de governadores do PSDB. Mas eu jogo mais as fichas na linha da coincidência. Secretário, eu queria convidar passar para uma outra comissão, que no outro dia até o ministro Israel lembrava que foi criada no final do governo João Goulart. A gente tende a esquecer o João Goulart,
que é o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Na sua experiência atual, o que o Conselho tem conseguido fazer em relação a esses horrores, esse circo de horrores que volta e meia nós voltamos, né? Se o Conselho tem tido algum peso em termos de pressionar as autoridades? Não, eu acho que sim. Quer dizer, o Conselho de Defesa da Pessoa Humana tem, nos últimos tempos, agido com pouca cerimônia regimental, no sentido, nesses casos mais paradigmáticos da violência, né? Cobrar das autoridades estaduais providências no sentido de que haja uma resposta. Né? Quer dizer, a coisa mais penosa para mim, como secretário nacional de Direitos Humanos, e antes como chefe de gabinete do ministro Jobim, mas formulador dessa política de direitos humanos, é ir para o estrangeiro, né, e ser cobrado. Muito bem, aconteceu uma tragédia em Carajás. Né? Sempre tem um sueco com essa pronúncia para perguntar. E morreram tantas pessoas, etc., mas os responsáveis estão todos presos. Né? Quer dizer, então é sumamente inconfortável ter que dizer que, não obstante, já quase 1 ano e meio, né, não tem ninguém preso. Mas todos estão processados. Quer dizer, há um processo que atinge a todos os responsáveis. E o processo tem tido curso, né, e, em grande parte, acho que por pressão desse Conselho de Defesa da Pessoa Humana. Quer dizer, o professor Paulo Sérgio, que dispensa apresentações na questão dos direitos humanos, faz parte desse conselho como convidado bastante frequente e sabe que nós, cada 2 meses, chamamos todas as autoridades judiciárias de cada um desses estados, onde existem tragédias ainda não respondidas do ponto de vista do funcionamento do aparelho judiciário, para nos atualizar de o que estão fazendo e por que as coisas ainda não redundaram numa resposta jurídica. 3 vezes o senhor citou o judiciário. É possível aplicar a sua política de direitos humanos, o seu programa, o Programa Nacional de Direitos Humanos do atual governo, sem mexer no judiciário? Não. Sem reformar o judiciário? Não. Também é preciso um momento de verdade, não é? Sem nenhum tipo de sentido persecutório, não é? Quer dizer, a questão não é essa. Quer dizer, nós não estamos querendo pôr ninguém na cadeira de réu. Não é? Às vezes, o Brasil, como país adolescente, vai por aí, quer dizer, quer fulanizar imediatamente a questão. Não é? Então, eu acho que, conforme, inclusive, autoridades de peso do judiciário têm reconhecido, não é? É preciso que o judiciário brasileiro ganhe maior dinamismo, maior velocidade para dar suas respostas num tempo socialmente aceitável. Quer dizer, isso significa que vem alguma proposta do governo por aí em relação a... Não, significa que a política de direitos humanos reconhece que eu ganho ou perco a batalha dos direitos humanos no Brasil se eu conseguir diminuir a taxa de violência nesse país. Eu preciso dessa resposta. Quer dizer, é preciso que a população, não é, enxergue nos direitos humanos não apenas um ideal ético, não apenas uma questão de princípio, mas alguma coisa que realmente apresente resultados. E nesse sentido, para diminuir a violência, é preciso diminuir a taxa de impunidade, que é muito grande nesse país. Secretário. Não depende, para existir tanta impunidade, apenas do desfuncionamento ou do mau funcionamento ou do insuficiente funcionamento do Poder Judiciário. Mas não há dúvida que o Poder Judiciário está inserido nessa problemática. Nós pensamos, no Programa Nacional de Direitos Humanos, numa medida
que, de certa maneira, viria a colaborar para diminuir essa taxa de impunidade, que é a criação do crime contra os direitos humanos, que seria um crime a ser apurado e julgado na esfera federal. Exatamente porque, em alguns casos, esse desfuncionamento do judiciário está imbricado com fatores políticos, sociológicos, culturais, entendeu? Quer dizer, na realidade, existe uma cultura da impunidade nesse país. Secretário, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com o secretário José Gregóri. Até já. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que entrevista esta noite o secretário nacional dos Direitos Humanos, José Gregóri. Nós lembramos que você também pode participar deste programa fazendo perguntas pelo telefone 252-6525, 252-6525. Se você preferir enviar as suas perguntas por escrito, use o fax 874-3454, 874-3454. Se você preferir usar o nosso endereço na internet, ele é rodaviva@tvcultura.com.br, rodaviva@tvcultura.com.br. Secretário, o Olavo Neves Viana, de Piraju, que manda um abraço para o senhor, diz o seguinte: invasões de terras e prédios públicos, bloqueio de estradas e avenidas importantes, greves de soldados. Esse filme não é idêntico a um de 64, responsável pela Revolução? Bom, ele deve ter vivido esse tempo, como eu vivi também, e são coisas completamente diferentes, né? Na realidade, em 64 existia um esfarelamento da autoridade governamental, não é? Quer dizer, em largos setores o governo federal se empenhava também em participar de campanhas, de movimentos, não é? Quer dizer, então realmente houve uma diluição da autoridade, embora o Brasil tenha vivido uma das fases mais germinativas em matéria de discussão, em matéria de colocação de problemas, etc. Eu acho que agora esses fatos que ele menciona tenham ocorrido, não é? Mas eles têm merecido respostas, não é? No sentido da manutenção da ordem. Não é? Não há direitos humanos, não há democracia, não há Estado de direito democrático sem respeito às regras do jogo. Não é? E acho que, portanto, a associação com 64 é inadequada historicamente. Mitre, deixa eu fazer uma... Secretário, eu acho que a gente precisa fazer um pouco de justiça também com os policiais, militares ou civis. Até agora, ninguém disse aqui que eles ganham salários muito baixos, exceto o New York Times, no seu editorial, que eles não têm equipamentos para trabalhar, os revólveres não atiram, enfim, estão despreparados. O senhor não acha que também uma grande parte desse problema é um problema financeiro dos estados, dessa precaríssima situação de penúria dos estados brasileiros? Secretário, só para não... Eu estava acumulando aqui as perguntas a favor dos policiais, então eu vou ler o nome das pessoas que enviaram e aí o secretário responde todas de uma vez só, tá? O Nilton Ribeiro, de Salvador, que pergunta como é possível um bom soldado com salário de R$120. O Ailton Coelho, de Uberlândia, Minas Gerais, pergunta por que se paga R$3.000 para um guarda rodoviário federal, R$2.000 para um digitador na Receita Federal e o policial que arrisca a vida, essa coisa toda, ganha muito menos. O José Carlos de Serrano, São Paulo, pergunta... a pergunta dele é por que um policial que numa cidade grande como São Paulo ou Rio de Janeiro arrisca mais a vida, vai ter uma política salarial parecida com um policial que é de uma cidade menor e que com menos riscos e com menos problemas de violência e segurança. O Marcelo Gomes, de Fiat Lux, faz uma pergunta e diz o seguinte: aqui em São Paulo os bombeiros fazem parte da Polícia Militar. As pessoas dizem... ele é oficial da PM. As pessoas dizem que os PMs são violentos. Então, por que os bombeiros que fazem a mesma escola têm a mesma formação que os PMs não são violentos? O
Bolívio F. das Neves, de Porto Real, Rio de Janeiro, que diz que nunca foi policial, diz qual é o item dentro do projeto de lei que assegura um salário digno para os policiais. O Marcelo Vilares, do bairro Limão, aqui em São Paulo, diz as polícias com organizações estaduais dançam conforme a música. Muitas vezes a culpa não é da polícia e da política dos governos de estado. O Alais Moreira, de Campinas, dentro desse novo projeto de lei, onde ficam os direitos políticos e humanos do policial militar, que arrisca sua vida todo santo dia. O Edson Torres, de Interlagos, por que não existem direitos humanos do trabalhador e só dos bandidos? Meu amigo é policial, já levou o tiro de um bandido e não tem nenhum apoio e ninguém procura saber como ele está. E o Natomir Miranda, de Caçapava, sobre direitos humanos, quando o bandido passa a ser defendido, toda a imprensa passa a defendê-lo, porque eu não vi até hoje um agredido pelo bandido ser defendido da mesma forma. Então, deixa eu só completar minha pergunta. Como é que se concilia a situação de penúria dos estados com a necessidade óbvia de se reequipar as polícias e melhorar os salários dos policiais? Bom, eu acho que deixei claro, na hora que fui contra a generalização da dureza da crítica do New York Times, que eu não estou nessa posição maniqueísta, não é? De colocar a polícia militar no banco dos réus. O nosso esforço é exatamente criarmos uma polícia moderna, uma polícia ágil, uma polícia eficiente, uma polícia disciplinada e respeitadora dos direitos humanos. Portanto, todo o nosso trabalho, em última análise, vem também não só a benefício da população, mas a benefício do policial. Qualificar o cidadão Qualificar policial. o cidadão, treinar o cidadão, torná-lo uma pessoa respeitada e estimável na sociedade. Quer dizer, eu não tenho nenhuma declaração que eu tenha feito uma acusação à polícia como militar ou civil do ponto de vista institucional, não é? Quer dizer, nós, infelizmente, não temos uma polícia como essa que nós, gradativamente, teremos que ter, não é? Agora, isso nós temos que conseguir através, inclusive, da adesão das polícias. Ainda ontem, um jornalista me perguntava o que o senhor espera da declaração dos policiais que estão reunidos na Foz do Iguaçu. Que eles se alistem no partido da reforma das polícias e não no partido imobilista, não é? Agora, eu acho que há, sem dúvida nenhuma, distorções salariais, mas com inteira honestidade. Na ausência desses dados nacionais que se procura obter com a criação desse comitê de acompanhamento que funcionaria na Secretaria Nacional de Direitos Humanos a ser criada, na ausência desses dados, ninguém tem, matematicamente, qual é exatamente o ganho do policial no Brasil, entendeu? Quer dizer, porque nem sempre o salário Lá em significa Foz do Iguaçu, o ganho. Secretário, em Foz do Iguaçu, hoje eles aprovaram uma proposta de salário mínimo para a PM, R$1.000. Certamente é muito acima da realidade. Agora, a média da realidade de hoje é de R$260. Quer dizer, é uma Sim. coisa absurdamente Por que o senhor pequena. diz ganho e não salário? Porque o problema é o seguinte, você pode ter um salário, não é, que é uma parte do ganho, você ter outros benefícios, entendeu? No caso dos oficiais. Quer dizer, você tem benefícios, não é, que podem representar cesta básica, bolsa de estudo, uma ajuda à família, educação, etc, etc. Então, exatamente, a finalidade desse comitê é a gente ter esses dados. Agora, eu seria absolutamente insincero se não dissesse que eles ganham insuficientemente, entendeu? Quer dizer, eu acho que o salário não é um salário compatível, não é, com a delicadeza, a importância da missão que eles têm, não é? Eu não tenho escondido que a questão de uns 2 meses, não sei nem se foi Paulo Sérgio que me colocou em contato, com o vice-comandante da Polícia Montada do Canadá.
E eu disse, olha, tenho maior interesse nessa conversa para ver o que a gente pode trocar ou usufruir da experiência que vocês têm, etc. Mas logo na primeira pergunta apareceu uma diferença brutal, porque ele me disse que o salário médio da Polícia Montada do Canadá era $2.400. Estados Unidos é mais ou menos. E que 65% do contingente tinha curso superior. Entendeu? Quer dizer, então, o que isso significa? Significa uma brutal diferença entre a nossa polícia e uma polícia que realmente funciona segundo padrões que eu acho bastante satisfatórios. Exatamente. Mas, secretário, agora, isso não é um argumento para eu não agir. Claro. Entendeu? Quer dizer, não é um argumento justificador, não é? Da violência, das insuficiências, etc. Quer dizer, é um argumento a mais para esse partido da reforma crescer. Exatamente, mas, secretário, a questão fundamental, me parece, entre tantas questões importantes, é que nós temos pela frente o desafio, quer dizer, o país tem pela frente o desafio de reformar, de fazer uma grande reforma, que é a reforma do homem, o homem que usa farda, o homem que usa arma. Quer dizer, ele tem que estar preparado para isso. Nós chegamos ao fundo do poço, como o senhor mesmo disse. Hoje mesmo em São Paulo tivemos mais uma exibição desse despreparo. Amanhã os jornais vão falar de mais uma morte, a PM atacando na rua, etc. Agora, a questão é o seguinte, como reformar esse homem? Quer dizer, o senhor disse, é preciso preparar o policial. Claro que é preciso preparar o policial, mas criando algumas aulas de direitos humanos, dando mais algum treinamento. Quer dizer, como é possível preparar esse homem a ponto de entregar a ele uma arma e isso significar que a sociedade está bem guardada, tenha motivos para estar tranquilo? Quer dizer, quais são os detalhes desta formação? Bom, eu acho o seguinte, questão de recursos, em primeiro lugar, é recursos. Mas, em segundo lugar, é exatamente fazer crescer, entendeu? A consciência de que é preciso fazer essa modificação. Há 1 ano e meio atrás, não é? Ou mais, 2 anos, a Academia de Polícia da Polícia Federal foi reaberta. Mas como reaberta? É sinal que estava fechada? É sinal que estava fechada. Passou 10 anos fechada a Academia de Polícia da Polícia Federal. Foi reaberta nesse governo. E por que ficou fechada? Por causa... Esse problema de segurança pública foi relegado a um subproblema, entendeu? Quer dizer, se vocês me permitirem o paradoxo, o problema de polícia é com a polícia, entendeu? Quer dizer, então, na realidade... Não é porque depois do regime militar a gente estava um pouco cheio possível de também, polícia. É possível que tenha havido alguma coisa que Freud explicaria dos novos governantes do Brasil, como tiveram no passado problemas com a polícia, etc., ficaram inibidos ou encabulados de tratar desse problema, não é? Mas os militantes de direitos humanos, há muito tempo, que vêm chamando atenção para esse problema, não é? Que era preciso colocar esse problema a nível, não é, de uma prioridade nacional, a ser tratada com o conjunto de todas as forças, não é? Por isso é que eu estou, apesar da minha preocupação, que é evidente, eu estou otimista, porque eu vejo o Legislativo está querendo se alistar no Partido da Reforma. Nas polícias existem segmentos muito grandes que reconhecem essa necessidade. Por exemplo, na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, nós já fizemos cursos em convênios até com organizações internacionais, tipo Anistia, tipo Cruz Vermelha, de direitos humanos, que atinge mais de 1.300 policiais em 1 ano e meio. Não é? Quer dizer, ainda antes dessa comissão funcionar, nós fizemos um encontro em Brasília só para conhecer experiências modernizadoras que estão acontecendo, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar, em vários estados. E colhemos lá muita coisa importante. Quer dizer, então, as polícias, sejam civis ou militares, não constituem um bloco monolítico contra a reforma, entendeu? É preciso que entendam que esse esforço não é no sentido de crucificá-la, entendeu? Quer dizer, isso não é um braço de ferro no sentido de um ganhou e o outro perdeu, né?
é no sentido de realmente ter detetado que você dificilmente construirá um Estado de direito democrático sólido com os coeficientes de violência que existem nesse país. Secretário. E para você diminuir essa violência, você tem que agir em vários setores, e um desses setores são as polícias. Secretário, uma outra causa da violência conhecida no Brasil é a miséria, etc. O senhor, por ocasião da morte do Betinho no sábado, tem uma frase que foi publicada na Folha, que o senhor disse que o Betinho era o campeão dos direitos humanos no Brasil. Era um sujeito que agia praticamente só, fora do governo, etc. Eu pergunto, o governo do Brasil não tem uma política muito frouxa para resolver esses problemas de miséria, o problema das pessoas dos favelados, etc. Não deveríamos ter uma ação do tipo, enquanto não resolver, não sossegar assim, em determinadas áreas do governo? Eu digo isso e cito um dado que foi publicado há alguns dias sobre gastos do orçamento, isso são dados do CIAF, do próprio governo federal, para a mortalidade infantil, por exemplo. O governo gastou, nos 6 primeiros meses do ano, 12% de todo o orçamento que teria para a mortalidade infantil. Quer dizer, no mínimo poderia ter gasto 50%, já que seriam 6 meses do ano. Quer dizer, o governo não está relegando a segundo plano em prol de sustentar um plano econômico ou reeleição no ano que vem, fazer obras, etc., quando deveria dar um pouco mais de atenção a essa área, como um Betinho dava, por exemplo? Não, eu acho que são coisas complementares. Quer dizer, na realidade, eu me referi com o respeito que o Betinho sempre me mereceu como um dos ativistas dos direitos humanos. Quer dizer, uma espécie de guerreiro sem violência, de grandes causas que ele procurava socializar com grandes massas, etc. Então, tinha esse papel de animador social muito importante, não é? Num país ainda com uma taxa de egoísmo muito grande. Agora, eu acho que o governo, se você me permitir, quando realmente resolveu pegar pelo chifre a inflação, né, que era considerado uma coisa impossível de ser vencida, né? Houve aquela grande expectativa com o plano cruzado, o pobre do meu amigo Dilson foi imolado naquela luta, etc., outras tentativas, etc., e nós ficamos com a sensação de que realmente a inflação era alguma coisa que tinha vindo para ficar definitivamente no Brasil. Então, você pode imaginar que esforço foi necessário, não é, para dizer, não, isso tem remédio, isso pode ser atacado. Tudo que conversei com o presidente naquela época, posso testemunhar que o objetivo dele, naquele esforço extraordinário feito, não é, dele e da equipe que ele montou, e sem dúvida nenhuma é justo reconhecer o apoio que o presidente Itamar deu naquela época, não é, era no sentido de que aquele regime, antes de tudo, era um regime profundamente antissocial, porque cobrava exatamente o maior preço, o maior sacrifício daquela situação de quem não tinha como se defender e tinha que pagar o tal imposto inflacionário. Quer dizer, então, desde aquela época, como todos os meses que se seguiram, o grande objetivo dessa política econômica é o seu resultado social. Quer dizer, o que deixa o presidente satisfeito? É a inflação ter sido negativa ou zero? Claro, isso mostra que há comando, não é? A competência, a atenção, etc. Mas realmente ele fica feliz quando nota que a taxa da mortalidade infantil caiu, quando o consumo de certos alimentos que não eram consumidos pelas camadas mais pobres começam a sê-lo, entendeu? Quer dizer, os desdobramentos sociais dessa política, entendeu? Agora, então, realmente não existe essa postura diferencial do governo em, digamos assim, priorizar a política econômica e deixar para segundo plano a política social. Eu, por exemplo, acho, que criou-se nesse país, pela primeira vez,
uma política de direitos humanos, e sem dúvida nenhuma que essa política de direitos humanos, pelas suas ambições, pelos seus objetivos, etc., não deixa de ser uma forma de realização também de políticas sociais. Agora, o governo tem usado claramente, e não só nessa área, peguei um exemplo aqui, mas ele sempre tem contingenciado o orçamento, segurado o dinheiro de áreas sociais para segurar as contas públicas. Quer dizer, eu pergunto ao senhor, com os recursos que o governo destina, aprova um orçamento todo ano no Congresso, esses recursos são destinados para determinadas áreas e não são gastos. O senhor fica satisfeito, sendo secretário dessa área, com o desempenho do governo nessa área social? Não, eu acho que as necessidades brasileiras são tão grandes, não é? Quer dizer, o país ainda é muito carenciado e também muito injusto, não é? Quer dizer que tudo que se puder fazer é pouco. Mas eu, honestamente, acho que o governo está se aplicando no máximo que pode, no sentido de realizar também uma política social. Mas não há dúvida de que a prioridade do governo é a estabilidade da moeda. Está em primeiro plano e em segundo plano fica o resto. Isso, Dmitry, o que eu quero dizer é o seguinte, eu entendo. Não é um fetiche para ser, digamos assim, admirado na casa da moeda. Não, claro. Um produto. É um passo inicial. É um produto para ser desdobrado. Exatamente. Nas suas implicações. É um pressuposto. É um pressuposto sem o qual. Sociais. Exatamente. É um pressuposto sem o qual não se chegará a outras metas. Mas deixa eu fazer uma pequena pergunta aqui ao senhor a respeito de um caso específico de Minas Gerais, voltando à questão do Pedro. Quer dizer, sem dinheiro, como é que se vai resolver o problema das PMs? O governador de Minas foi muito infeliz nesse episódio todo. Ele teve, inclusive, a infelicidade de dar o chute inicial nessa série de manifestações, greves, etc. Quando ele deu um aumento para os oficiais, esqueceu as bases, depois transigiu com a greve, essa coisa toda. Mas ele transigiu, deu o aumento e no dia seguinte ele contou que não tinha dinheiro para pagar o aumento. Então essa é a situação de fato. Alagoas está absolutamente quebrado aquele estado. Quer dizer, como é possível dar um passo qualquer no sentido de melhorar as polícias agora? Eu não estou me referindo a grandes transformações no nível do desejo. Estou me referindo à questão prática de agora. Você está colocando um problema o que tem o senhor toda a pertinência Exato. E que está sendo objeto de estudos, não é? E de preocupação do próprio governo. A nota oficial que resumiu os trabalhos daquela reunião de terça-feira última, quando se definiu que se adotaria esse tripé, não é? Tem lá, claro, que a questão de equipamento, a questão de recursos, etc., é uma questão, não é? Agora, é claro que isso depende de outras reformas e, portanto, dentro de um mosaico que tem que funcionar harmonicamente... Aí o senhor já está falando da reforma administrativa... A reforma administrativa, a reforma previdenciária e a reforma fiscal. Quer dizer, não é possível, desde logo, você ter os recursos para fazer face a essas necessidades, né? Mas você tem meios e modos, né? Desde que esse mosaico funcione harmonicamente, você tem meios de criar, digamos assim, um fundo de reaparelhamento, você tem meios de estabelecer algum tipo de compensação. Agora, no quadro atual, em que realmente o cobertor é desse tamanho, a perna é desse tamanho, você seria irresponsável em dizer que o governo poderia fazer face a essas necessidades. Agora, secretário, o governo está realmente seguro de que os estados podem resolver o problema das PMs? O exemplo de Alagoas, por exemplo, o governador Suruagi emitiu, é conhecida a história dos precatórios, emitiu milhões de reais em precatórios e pegou esse dinheiro, que metade do dinheiro resolveria todo o problema do salário atrasado do funcionalismo do Estado. Usou o dinheiro para pagar dívidas de usineiros, dívidas que é um acordo estranho do passado, etc., feito na época do Collor. Quer dizer, como é que o governo pode confiar que nos estados os governadores vão dar conta dos problemas sem que fiscalize, sem que tenha uma política global para todo mundo? Quer dizer, o senhor fala dessa agência, dessa secretaria que vai cuidar. Agora, isso não tem um poder proibitivo, um poder mais real, efetivo em cima dos governadores? Eu queria colocar uma notinha de rodapé aí nessa pergunta, que eu vi várias perguntas, se falou muito aqui sobre o salário do soldado.
Mas que eu me lembro também o que os vários jornais aqui presentes publicaram, é que entre as reflexões da comissão também está um pequeno lembrete da disparidade enorme entre os salários dos soldados e os salários dos coronéis. Quer dizer, aqui em São Paulo, na Secretaria de Administração, se dizia que um salário médio de um coronel em São Paulo é 12 mil reais. Será que também e até no Nordeste tem 2 coronéis que ganham 30 mil reais de aposentado. Então, será que também não é uma questão, essa falta de recursos também não é uma má aplicação dos recursos? Quer dizer, que essa disparidade não pesa? Pois é, os governos estaduais é que vão continuar gerindo isso. Quer dizer, não, o governo está se retirando do problema, efetivamente, não está, secretário? Aí é que eu ainda não convenci o Fernando de que nós não queremos imitar o Pôncio Pilatos, né? Quer dizer, o governo federal não quer se aliar e não se aliará a esse problema, né? Quer dizer, agora, do ponto de vista imediato, quer dizer, mesmo quando não se pode fazer crescer esse cobertor a que eu me referi, nós estamos preocupados com a situação dos policiais, né? Quer dizer, quem se der ao trabalho de ler as propostas vai ver que nós defendemos o seguro de vida obrigatório, queremos estimular a criação de fundos de pensão para melhorar as aposentadorias, né? Queremos criar uma linha especial para financiamento da casa própria. Direito de associação. O direito de associação absolutamente garantido, com a única limitação, que é óbvia, que as associações não façam política partidária. Até o da Constituição. Nem greve. Para reivindicar salário não é isso. E nem greve. Quer dizer, mas a greve não seria propriamente uma proibição da associação, né? Mas isso não é incoerência, doutor Gregório? Uma incoerência num governo de conteúdo fortemente democrático? Fazer limitações desse tipo? Não, porque você tem certas atividades em que há essa limitação e isso não significa diminuir, digamos assim, o seu espaço de cidadania, mas reconhecer que há certas coisas que realmente a greve passa a ser um direito de uma categoria que corresponde a ferir direitos mais importantes de toda a coletividade. Quer dizer, não dá para imaginar que cirurgião possa fazer greve, né? Ministro de Estado possa fazer greve. Mas essa greve já é proibida, secretário. E as greves acontecem. Sim, precisa ter um mecanismo para se Mas de qualquer maneira, o reforço de que o caminho não é a greve é uma coisa legítima, que na hora que você faça um estudo global, você coloque isso, né? Quer dizer, na realidade, as associações existentes e as que vierem se criar estão plenamente reconhecidas, com a única limitação de não fazer movimentação política, porque eles levam intrinsecamente um tipo de acréscimo de poder nessa reivindicação, que realmente pode, no limite, deixar toda a sociedade como refém, né? Vamos imaginar que os policiais resolvessem fazer um movimento através das associações para vir a pena de morte nesse país, né? E fizessem manifestações armados pela pena de morte, né? Então, a ideia do governo é garantir a intocabilidade dessas associações nos limites da defesa dos interesses da categoria que ela representar. Secretário, o Ademir Chiqueto pergunta para o senhor o seguinte: no seu projeto, os policiais militares serão julgados por quem? Pela justiça comum, que não tem juízes suficientes para julgar 150 milhões de brasileiros, ou pela justiça militar, que decide corporativamente? Bom, já aqui foi referido que o judiciário está implicado nessa questão de reforma também para se assegurar uma melhor taxa de respeito dos direitos humanos nesse país. Mas eu estou convencido, Matinas, me desculpe
perguntador que realmente o funcionamento da justiça militar no país não foi um fator no sentido coibidor da violência das polícias, entendeu? Quer dizer, acho que não foi uma boa experiência. Quer dizer, se revelaram a miúde como corpos corporativos, entendeu? E acho que, diante disso, né, nós temos obrigação de encaminhar agora os crimes dos policiais contra os civis para a justiça comum. O crime militar, do ponto de vista disciplinar, etc., ainda fica a cargo da justiça castrense. Mas, realmente, as justiças militares, do ponto de vista de uma análise do seu conjunto, não foi um fator que tivesse colaborado para a diminuição da violência das polícias militares nesse país. Por isso, eu sou contra a manutenção das polícias militares para julgar os crimes que os militares cometem contra os civis. Secretário, em relação à polêmica que causou a proposta com os governadores, o senhor acha que não houve um consenso porque a proposta foi mal explicada, porque os governadores cederam ao lobby da PM? Por que motivo exatamente? Olha, só para ajudar a explicar o New York Times que está nos assistindo, provavelmente, para o próximo editorial, eu queria também que você explicasse um pouco, hoje algum dos jornais aqui dizer que o próprio presidente redigiu aquela nota que você se referiu, quer dizer, qual é afinal a posição do presidente em relação a essa nota que foi? O que sai ali? O que é o espírito daquela nota? Não, o espírito daquela nota é que o presidente não tem uma posição imobilista, não é? Espera uma reforma das polícias, no sentido dessa modernização, dessa eficiência e desse atendimento aos direitos humanos, e que a partida para essa transformação está nesse tripé. Quer dizer, a proposta constitucional, de reforma constitucional, que tire da Constituição essas amarras que existem hoje, que desmilitarize e que desenhe as polícias militares e as polícias civis para serem decididas pelos governos estaduais. Em segundo lugar, que se crie essa Secretaria Nacional de Segurança Pública e, em terceiro lugar, que essa secretaria seja o agente dessa política nacional de segurança pública, que seria embasada, pelo menos numa primeira etapa, com as propostas que foram formuladas pela comissão multirrepresentativa que eu coordenei. Por que o senhor acha que os governadores não... Porque se os secretários participaram desses debates, enfim, por que os governadores não aceitaram a proposta do senhor? Alguns deles, claro. Não, aí é um problema apenas de colocação da necessidade de ponderar e amadurecer. Não houve nenhum rechaço monolítico na conversa que o presidente teve com os governadores, entendeu? Quer dizer, esse é um assunto, nós estamos vendo aqui, com toda a franqueza, com toda a honestidade possível, que tem uma gama grande de aspectos que precisam ser considerados, né? E os governadores, no limite, pediram um pouco mais de tempo para poder se manifestar. Né? Doutor Gregório, por favor, o senhor como criador da lei de indenização às famílias de desaparecidos políticos, o senhor achou justo negar essa indenização à família de Zuzu Anjo? Olha, eu achei uma decisão dolorosa, não é? Mas eu confio plenamente nessa comissão, porque eu vi a seriedade com que essa comissão trabalhou, não é? E os seus integrantes, na sua totalidade, são homens, digamos assim, com um nível de humanismo, de lucidez na análise de um assunto difícil como esse, não é? Em vários momentos tiveram coragem de soluções não devidamente
merecedoras de unanimidade em matéria de reação. Conheço bastante o relator desse caso, né? Sei do seu sofrimento, da sua angústia de não ter encontrado elementos objetivos que pudessem justificar essa indenização. Não é? Quer dizer, a ausência de uma materialização mínima de indícios e de provas que pudessem levar a uma decisão que eu sei que agradaria a eles também. Não é? Mas por uma questão de honestidade como representantes da sociedade numa comissão tão delicada como essa, eles, inclusive, do ponto de vista de outras negativas que eles fizeram também, porque essa não foi uma comissão, nem quando eu pensei nessa lei, eu não quis fazer dessa comissão uma comissão homologatória de decisões do governo, não é? Tanto assim que ela é multirrepresentativa, tem até representantes dos familiares, de maneira que é um caso, sem dúvida nenhuma, triste, porque a gente sabe que Zuzu foi uma lutadora que passou pela tragédia de ter perdido um filho que foi reconhecido por essa comissão, não é? O Stuart Rangel, de maneira que foi exatamente um tipo de coerência dessa comissão a certos critérios que foram adotados em outros casos e na ausência de materialização de evidência mínima não era possível definir. Secretário, vou fazer duas perguntinhas rápidas sobre dois temas fora dessa área que a gente está discutindo. Dois projetos... É finalzinho político. Não é, não. Não é político, não é, mas a questão da Lei Pelé, qual a sua opinião sobre a Lei Pelé, que propõe o fim da Lei do Passe e tal, que deu essa celeuma toda com o João Avelange, que quer nos tirar da Copa do Mundo, e sobre um projeto que está no Congresso também, que é polêmico, a União de Homossexuais, projeto da deputada Marta Suplicy, se não me engano. Sim. Bom, deixa eu começar pela última pergunta. Eu acho que, como secretário nacional de Direitos Humanos, como um dos modestos colaboradores dessa política, que hoje é uma realidade em crescimento, não é uma obra acabada, não é? Eu acho que no fim de um século XX, no início de um outro, não se pode mais admitir que uma pessoa sofra violência moral, física, pelo fato da natureza ter lhe dado uma conformação sexual diferente, não é? Quer dizer, e nesse ponto eu firmei com toda a clareza que farei o possível para que termine nesse país, não é, a violência em razão da expressão sexual de uma pessoa ser diferente. Não é? Quer dizer, então, nós estamos não só afirmando essa posição, como procurando meios legais, não é, de punir com severidade o tipo de ataque que, infelizmente, ainda se faz contra uma pessoa apenas porque ela tem uma manifestação sexual própria. Não é? Agora, não acho que isso não é uma posição só de coerência do secretário nacional com o programa de direitos humanos. Né? É já um sentimento da sociedade. Né? Quer dizer, eu acho que esse tipo de violência, né, não tem mais possibilidade de ser aceita. E a sociedade, acho que apoia esse tipo de posição firme da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Na lei Marta Suplicy, eu quero de público manifestar o meu respeito pela deputada, eu tenho muito respeito por ela, é uma lutadora de causas difíceis, não é? E
acho que a sociedade ainda não está preparada para essa lei, sobretudo porque não a entendeu ainda, entendeu apenas como casamento de homem com homem, mulher com mulher, e na falta de uma explicação, de uma decantação maior, né, a sociedade ainda não apoia o que se contém nessa lei. Então, nesta fase, nós estamos contra a violência contra o homossexual, mas ainda não firmamos uma posição de apoio ao projeto específico que a deputada apresentou. E na questão da primeira pergunta, que dizia respeito à Lei Pelé, eu, como todo brasileiro, não posso deixar de gostar de futebol, embora entenda pouco, não é? Mas vivi grandes momentos da minha vida num estádio de futebol, ou então na frente de uma televisão, ou mais remotamente com um rádio, não é? Quer dizer, não tem brasileiro digno desse nome que não tenha tido nas suas grandes emoções alguma coisa a ver com o futebol. Mas não sou expert. A lei do passe Mas eu configura acho, uma agressão aos que, direitos sem humanos. dúvida nenhuma, que é um esforço de humanização, de modernização, não é? Que o ministro Pelé apresentou. E devo dizer o seguinte, que mesmo sem ter estudado essa lei, eu fiquei absolutamente a favor dela pela reação que o presidente Secretário, o José Guilherme Siqueira Dias, a Lígia de Sá de São Paulo, a Sônia Rodrigues de Brasília, Distrito Federal, o José Guilherme eu já li, todos perguntam, nós falamos muito sobre polícia, essa coisa toda, mas não falamos de um setor fundamental para direitos humanos, que são os menores. Menores abandonados, a política para adolescentes e menores no Brasil, essa coisa toda. O senhor poderia falar um pouco? Estamos melhorando nesse setor no Brasil? Olha, na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, coube, do ponto de vista do Ministério da Justiça, a questão do menor em situação de risco e o menor infrator. Quer dizer, não no sentido dessa política ser feita diretamente pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, mas ela ter uma ingerência normativa, não é? E apoiadora dos esforços estaduais que se fazem nesse sentido. Eu acho que esse setor é o mais difícil, quer dizer, na árvore geral do problema do menor no Brasil, o problema do infrator é realmente o mais difícil, porque ainda a opinião pública acha que esse é um problema insolúvel, não é? E não apoia os esforços que se façam nesse sentido, como apoia o que se faz em outros departamentos do apoio à criança. Então, sobretudo em relação ao Rio de Janeiro, onde se concentra o maior esforço do Ministério da Justiça, por força do Rio ter sido a capital federal, etc., nós estamos fixando com o secretário da Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Loretti, um tipo de política, não é, que realmente apresente nessa questão do menor infrator uma demonstração à sociedade de que esse menor, apoiado com uma política, com recursos, com todos os meios técnicos, com toda a dedicação, esse menor é perfeitamente ressocializável. Quer dizer, uma espécie de... Nós estamos querendo fazer uma ilha de excelência ou uma ilha de referência, né? E essa posição que eu adotei foi compreendida pelo secretário e já houve mudanças numa situação que era difícil e mesmo crítica no Rio de Janeiro, onde talvez esse problema seja mais agudo do que qualquer outro lugar do Brasil.
E nós temos esperança de que até o fim do primeiro trimestre do ano que vem, a gente já tenha um dado absolutamente palpável sobre a possibilidade de ressocialização desses menores. Ainda que seja uma experiência pequena, mas eu preciso, como eu disse a ele, Lorete, eu preciso de um lugar em que realmente uma experiência dessa tenha êxito, não é? Para modificar essa posição que a sociedade tem de que esse problema é insolúvel e, como tal, eu me dispenso de colaborar. Secretário, nós chegamos no final do nosso programa. Eu só gostaria de fazer uma perguntinha, se eu puder me responder rápido. Televisão no Brasil contribui para o aumento da violência ou contribui para melhorar a consciência dos direitos humanos no Brasil? Olha, de uma maneira em bloco, para ser absolutamente sincero, eu acho que ela contribui muito pouco, Martínez. Muito pouco. Quer dizer, falar disso numa casa que realmente é daquelas que contribui exatamente no sentido positivo, né? Pode parecer que eu estou querendo pagar a gentileza e a fidalguia com que vocês me trataram, mas a verdade é que é um instrumento realmente extraordinário, não é? O homem se apurou em realmente poder imaginar uma coisa como essa, que eu, no meu desconhecimento técnico, acho quase milagroso. Quer dizer, isso poderia estar muito mais a serviço da criatura humana, do crescimento da criatura humana, e não despejar esse lixo que, infelizmente, no seu todo, ainda é a marca da televisão, no mundo e no Brasil. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui essa noite no Roda Viva. Muito obrigado à nossa bancada de entrevistadores, muito obrigado à sua atenção e à sua participação. As perguntas que eu não li durante o programa, todas elas serão encaminhadas ao Secretário Nacional dos Direitos Humanos. E eu agradeço também a sua atenção e lembro a você que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, pontualmente às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.